Fala pessoal, Davi Fico aqui do canal Dev Fico e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos sobre .NET e sobre .NET Blazor. E hoje nós vamos mergulhar mais ainda nesse fantástico mundo do Blazor. Agora a novidade é que ele está na versão 8, o .NET foi para a versão 8, então prepare-se aí para descobrir as últimas mudanças, as vantagens e muito mais. E aí eu quero aproveitar o vídeo também para estar falando da inovação do .NET 8, mas também do Fluent UI, que é uma biblioteca que fornece um conjunto de componentes para o Blazor. Vai deixar o nosso Blazor mais apresentável, as páginas mais elegantes. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e acompanhar o nosso projeto Blazor Pizza. Lembra que a gente está desenvolvendo um projeto em .NET Blazor utilizando microserviços, micro frontends. Eu vou deixar o card aqui. Confere lá, acompanha a gente que toda semana nós estamos soltando um vídeo novo da construção desse aplicativo em .NET Blazor. Beleza, pessoal? Vamos então para o conteúdo do vídeo. Antes da gente entrar no conteúdo, então, vamos dar uma relembrada rapidamente do que é o Blazor e como que ele tem revolucionado aí o desenvolvimento web e mobile com o .NET. Lembrando que ele é um framework de código aberto da Microsoft que permite desenvolver aplicativos web, não apenas web, mas também mobile, utilizando C Sharp.NET em vez de linguagens como o JavaScript. Ele tem uma abordagem que vai estar utilizando um recurso chamado WebAssemble, que vai permitir com que o C Sharp seja executado dentro dos navegadores mais utilizados do mercado aí. As grandes novidades do .NET 8 foi a otimização do desempenho. Então imagina só, agora o aplicativo que você está desenvolvendo no Blazor ele vai ser mais rápido. E esse aprimoramento ele foi significativamente teve uma melhora enorme na velocidade e na eficiência das aplicações, tanto mobile quanto web. Só uma das novidades dessas mudanças foi o que? Foi a compilação acelerada. O que isso significa para a gente? Significa que toda alteração que você vai realizar no código, ela vai ser compilada e refletida rapidamente durante o desenvolvimento. Então imagina o ganho de produtividade que você vai ter com essa mudança que foi feita no Blazor.net. Tivemos uma melhoria também na otimização de renderização e o que isso significa para nós? Que o sistema de renderização ele vai apenas aplicar atualizações necessárias nos componentes. Ele não vai ficar aplicando atualização na tela inteira. Então ele já possui uma inteligência onde ele vai identificar qual que é o componente que precisa ser atualizado e vai atuar naquele componente específico. Então isso vai trazer o que de melhoria para nós? Vai reduzir o número de operações e vai melhorar a eficiência do nosso aplicativo. E é aí que vai entrar os nossos render modes. O que isso significa para nós? Que cada componente do Blazor vai se adaptar especificamente ao modelo de hospedagem que nós estamos utilizando. Então, os render modes eles vão determinar se aqueles componentes eles vão possuir uma interatividade ou não. Aí nós vamos passar no slide a seguir uma tabelinha. Nós vamos entrar, aí vamos iniciar um projetinho Blazor, que é para a gente ver como que isso vai funcionar na prática. A gente vai utilizar uma diretiva chamada render mode, um atributo render mode, onde em cada página nós vamos determinar se aquela página vai possuir uma interatividade ou não. Olha só, está aí a nossa tabelinha. Então vejam, nós vamos ter o modo Static Server, que ele vai proporcionar para nós a renderização estática do lado do servidor, aquilo que a gente chama de SSR estático. Nós vamos ter também o Interactive Server, que é a renderização interativa do lado do servidor. A gente vai chamar isso de SSE
R interativo. Ele vai estar utilizando os recursos do Blazor Server. A próxima é Interactive Web Assemble. Interactive Web Assembly, que é a renderização do lado do cliente. Isso aí a gente já está mais acostumado a estar utilizando no Blazor Web Assembly agora. Eu creio que os outros modos de renderização, você pode até estar pensando assim, poxa, mas o Blazor está voltando no tempo, a gente vai voltar a fazer essa chamada cliente e servidor, mas você vai perceber que não, você vai perceber, a gente, nos exemplos práticos que nós vamos estar fazendo daqui um pouquinho, você vai perceber que vão ser ganhos de produtividade, mas que cada tipo de hospedagem, cada tipo de modo de trabalho que nós vamos ter com o nosso Blazor vai estar nos oferecendo um tipo de renderização específica. Você vai perceber que isso é um ganho de produtividade. E aí nós vamos ter a nossa Interactive Auto. Que é o SSR interativo usando o Blazor Server inicialmente e em seguida o CSR nas visitas subsequentes após o download do pacote do Blazor. Ou seja, você vai inicialmente ele vai ser carregado, então isso pode até durar alguns segundos a mais na sua aplicação, porém toda vez que houver uma segunda visita daquele componente, você vai perceber que como o browser já carregou todos os recursos responsáveis por renderizar aquele componente, você vai ver que você teve ganho de produtividade. Vamos iniciar um projetinho agora e a gente vai ver isso na prática. Então está aqui nosso Visual Studio 2022, criar um novo projeto. Aqui o que estaremos utilizando é o Blazor Web App, que é a novidade que nós temos aqui. Next. Tá, vamos deixar Blazor app1 mesmo. Next. E aqui a gente já consegue ver as novidades, certo? A gente vai utilizar a autenticação Type, mas fica para um próximo vídeo. Temos os nossos Interactive Render Modes, onde as opções são Known, Server, WebAssembly e o automático, que vai contemplar tanto o Server quanto o WebAssembly. A nossa opção Known não vai valer a pena estarmos olhando hoje, até mesmo porque ela literalmente vai servir as páginas do servidor. E aí, para você carregar, você precisaria estar utilizando um post get aqui, normalmente como você já utiliza com outras linguagens, ou está utilizando um jQuery, mas particularmente é melhor estar utilizando uma requisição post do que... Aí nós vamos ter a opção server, onde o nosso cliente de aplicação ele vai estar conectado via WebSocket, que é o SignalR, e aí ele vai estar realizando, então tudo que a gente faz aqui no client, ele carrega no servidor e traz para nós os binários. Ou nós temos a opção de WebAssembly, que é literalmente o código C# executando no browser. E automático você tem os dois modos funcionando, a possibilidade dentro da aplicação dos dois modos está funcionando cooperativamente. E aí nós temos a interatividade location, que isso aqui é a cerejinha do bolo, onde você pode trabalhar ou por página e componente ou de forma global. Nós vamos estar utilizando aqui por página e componente, porque aí cada página ou cada componente a gente pode estar definindo qual que é a interatividade que eu quero estar utilizando naquela página ou naquele componente especificamente. Isso aqui é fantástico, pessoal. Beleza, criado nossa aplicação, aqui a gente já consegue dar uma olhadinha para a cara nova do projeto Blazor. Então o que teve de mudança aqui? Quem lembra das versões anteriores vai se lembrar que você tinha uma página index.html dentro de www.root,
que executava todo o código HTML. Porém, agora nosso código HTML está sendo executado diretamente numa página Razor, certo? E aí nós vamos ter nosso componente Routes, que vai ser responsável pela renderização da nossa Main Layout. E aí o resto dos componentes continuam os mesmos. Tá? Main Layout, você tem o Nav Menu, que é aquele componentezinho padrão. Você tem os Nav Links, permite a navegação. Perfeito? E notem que ele dividiu aqui o aplicativo nas páginas que vão ser executadas dentro do servidor e as páginas que vão ser executadas diretamente no browser. Então ele colocou aqui a página Counter, que é aquela página de contagem, para serem executados direto no cliente, direto no browser. E a página Weather, que faz aquela que monta aqueles dados de previsão de tempo, aqueles dados fakes de previsão de tempo, ele está executando diretamente no servidor. E note que ele está utilizando um string rendering, ou seja, ele vai mandar o servidor ele vai enviar os dados progressivamente para o cliente, fazendo com que a aplicação ela tenha um melhor desempenho com isso. E aí, ao executar o nosso projeto, nós vamos perceber visualmente ele não teve nenhuma. Porém, se observarmos a página Counter, ele continua fazendo a execução do nosso contador, criando aquela interatividade. E quando eu dou uma inspecionada aqui no meu HTML, eu noto que nada mudou, certo? Por quê? Porque o código está sendo executado diretamente aqui no nosso no nosso browser. Então note, veja só, olha o que ele me trouxe aqui. Quando eu carreguei a minha aplicação, ele já trouxe todos os elementos que eu preciso para estar executando isso aqui direto no browser, certo? Porém, se eu realizar uma navegação aqui, olha só, ele parou de atualizar esse monte de componente, porque ele atualizou uma vez só, ele fez o download para o meu browser e agora eu tenho ganho de execução das minhas páginas, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha só na nossa página Weather. Ele carregou os dados para nós e quando a gente executa, dá uma olhada no nosso HTML, note que ele montou o HTML da tabela inteirinha para nós. Então, a nível de SEO, de Search Engine, para quem trabalha com os mecanismos de pesquisa na internet, isso aqui é essencial. Porque a gente sabe que os mecanismos de pesquisa na internet, eles vão estar principalmente olhando o que? O nosso título de página, certo? Se o nosso título ele contém realmente a informação que o usuário está pesquisando e os dados, principalmente, tá? Por isso que eu mostrei aqui, se nós olharmos o counter, ele vai continuar sempre zero. Por quê? Porque ele está tendo uma interatividade direto no browser. Então, olhando aqui o nosso HTML, veja que nada mudou, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dessas opções de render mode, tá? Então agora com o nosso projeto pronto, vamos dar uma olhada primeiro na renderização estática do lado do servidor. Esse componente ele vai ser renderizado no fluxo
de resposta e a interatividade ela não vai estar habilitada, tá? Então nós vamos dar uma olhada como que vai funcionar essa renderização aqui do lado do servidor. É estática, ela não vai ter uma interação. Então eu criei uma página chamada Render Mode 1, Render Mode 1. E aí, ganharmos tempo, vou dar um copiar e colar aqui. Isso aqui tem na documentação da Microsoft, tá? Então, Render Mode 1. Note que aqui eu não estou utilizando o atributo Render Mode, conforme nós falamos anteriormente. Então, quando eu executar essa página aqui, ele vai me trazer os dados diretamente do servidor. Porém, ele não vai ter aquela interatividade, ou seja, ele vai estar utilizando a requisição normalmente. Ele vai simplesmente me entregar essa página diretamente do servidor sem nenhuma renderização. Estamos utilizando WebSockets ou qualquer tipo de renderização. Então tá aqui, ó, executando essa página, olha só, ela não existe interatividade nenhuma com ela. Estou clicando aqui, note que o código que fizemos trazia uma possibilidade de você clicar e a stream mudar, porém ele não tem interatividade nenhuma. Por quê? Para que pudesse haver alguma mudança aqui nesse texto, eu precisaria estar fazendo uma requisição nova no servidor, colocando isso aqui dentro de um form e tá mandando via post para o servidor me retornar um valor para mudar isso aqui. A gente vai dar uma olhada agora no SSR interativo, que vai renderizar o componente interativamente do lado do servidor usando o Blazor Server. Essas interações elas vão ser tratadas por meio de uma conexão real, um WebSocket, e a gente sabe que o Blazor ele utiliza o SignalR para fazer isso, tá bom? E aí, qual que é a alteração que nós vamos fazer aqui no nosso código? Eu não vou criar uma página nova, ok? Vamos fazer a alteração direto nessa página. E a única alteração que nós vamos fazer é essa daqui. Informar um Render Mode Interactive Server. Já vai ser suficiente para nós. E aí, executando a aplicação, olha aí, a gente já tem a interação do lado do cliente. E aí, eu também queria mostrar para vocês uma outra forma de renderização de componente do lado do servidor, que é o Stream Rendering. O que o Stream Rendering vai proporcionar para nós? Considere o seguinte cenário. Você tem uma consulta de banco de dados longa, aí, a execução de chamada de API. Então, normalmente, as tarefas assíncronas executadas aí como parte da renderização desse componente do servidor vão ser concluídas aí antes da resposta que a resposta renderizada seja enviada, né? Que aí pode ter um atraso do carregamento da página e etc. Aí qualquer atraso significativo nessa renderização vai prejudicar a experiência do usuário. Então, para melhorar a experiência do usuário, a gente pode renderizar isso por meio de streaming. Inicialmente, ele vai trazer a página inteira rapidamente com conteúdo de espaço reservado, enquanto aí essas operações assíncronas elas vão sendo executadas, né? Então, olha só, a gente utilizando a renderização como entrada agora em forma de atributo, nós vamos simplesmente informar esse atributo Stream Rendering
E aí, ó, o código aqui já está pronto para nós. O que eu quero fazer aqui? Vamos aumentar um pouco esse delay aqui. Vamos colocar ele em 5 segundos. Só para a gente ver, simular um atraso nesse carregamento dessa página. Quer ver? Então, voltando no projeto, vamos dar uma inspecionada aqui no nosso network. E aí nós vamos clicar aqui. Note que nós vamos entrar então na página de exibição de valores de previsão de tempo. Olha só, carregando. Pronto, ó, demorou os exatos 5 segundos que a gente previu. Só que note também que ele trouxe o nosso HTML completo. Ó. Tá? Então ele fez todo esse carregamento de dados de forma assíncrona, transmitindo os valores, os binários do nosso servidor para o nosso cliente. Tudo isso em forma de stream. Então, ou seja, ele foi enviando os pedacinhos e foi construindo o nosso HTML, ok? Agora vão ser as renderizações do lado do cliente. Então, o componente ele vai ser renderizado, ou seja, ele vai ser baixado no WebAssembly e o tempo de execução do .NET, o pacote dos aplicativos, primeiro eles são armazenados no nosso browser. Depois eles são renderizados inicialmente. Então, lembrando que o WebAssembly ele vai executar o código direto no browser do usuário, ok? E aí, de volta à nossa tela, a gente vai fazer só a seguinte alteração aqui, ó, Interactive WebAssembly. Vamos executar o aplicativo. Aplicativo executando de novo. Vamos só dar um inspecionar aqui antes. A gente quer inspecionar aqui o network dele. Render mode, olha só. Olha o que ele fez. Ele carregou primeiramente tudo aquilo que ele precisava, tá? E agora se a gente fizer um simples movimento de navegação, a gente vai ver que esses componentes não são mais carregados. Eles já foram carregados uma única vez, tá? E aí ele vai executar o código diretamente no nosso browser, através de interação. E aí se a gente inspecionar o HTML, o que nós vamos notar? A gente vai notar que ele não altera aquilo que já estava no HTML. Tá? Ele continua aqui, a informação para ele não foi alterada. Por quê? Porque ele está agindo apenas como uma iteração aqui no browser. Tá? E note que o carregamento dele é muito rápido, ó. Você quase nem percebe. E por último, nós vamos estar dando uma olhada aqui no nosso Automatic Rendering. Vai determinar automaticamente a renderização dos componentes. Inicialmente renderizado com essa renderização interativa do lado do servidor, ele vai estar utilizando o modelo de hospedagem Blazor Server, ok? Então o tempo de execução do .NET, o pacote dos aplicativos são baixados. Tá lá inicialmente ele vai ser colocado tudo dentro de um cache para que em visitas futuras o componente ele possa ser renderizado de forma mais automática. E aí nós vamos ter um exemplo bem básico, que é o exemplo que já veio por default quando nós criamos a aplicação auto, que vai ter server e WebAssembly junto. Então note que aqui
o nosso componente Wither, ele já separou aqui dentro do servidor, como estamos falando a respeito de carregamento de dados, pensando num banco de dados um pouco maior, ele já organizou aqui para mim como Stream Rendering, ou seja, ele sempre que ele tiver um delayzinho, ele vai tratar o carregamento dos dados de forma streaming. E aí aqui, o nosso componente Counter, ele já vai ter um interactive alto que já vai detectar que esse componente está aqui trabalhando do lado do cliente e vai executar todo esse código C# aqui dentro do browser, ok? Dessas otimizações específicas, o Blazor.NET 8 ele apresentou melhorias gerais de desempenho, reduzindo o tempo de carregamento das páginas, aumentando a responsabilidade das aplicações do Blazor e garantindo essa experiência mais fluida para os usuários. Então veja só, tudo que nós vimos, o que o desenvolvedor está ganhando de produtividade com isso daí. A gente vai dar uma olhada rápida nessa compatibilidade de migração e a gente vai ver como isso... A gente sabe que toda migração ela é traumática, né? Mas a gente vai ver como que o Blazor ele vai permitir essa compatibilidade entre as outras versões do .NET 8. E aí a gente vai seguir alguns passos que todo bom desenvolvedor que usa boas práticas de desenvolvimento precisa seguir para fazer uma migração no framework da sua plataforma de desenvolvimento. Então, primeiro, vamos dar uma olhada aí na compatibilidade de versões, né? A gente precisa ver se os pacotes dos terceiros que a gente utiliza, todos eles são compatíveis com o .NET 8. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para ver se a versão que nós estamos utilizando daquele pacote específico, ele vai rodar no .NET 8, senão não adianta. Então aí você vai até ter que começar a pensar em refatoração de código ou pacotes novos, tá? Então toma cuidado com isso daí. E aí, cuidando disso, faça então a atualização dos seus pacotes e das suas dependências. Novamente falando, toma cuidado com as versões. Então, uma vez que o pacote ele é compatível com o .NET 8, então faça aí a atualização desses pacotes e dessas dependências. Dá uma olhadinha também na sintaxe do seu aplicativo, ou seja, no código, na sua escrita. Pode ser que algumas sintaxes que você utilizava anteriormente não sejam mais compatíveis aqui no .NET. Pode ser que tenha sido descontinuado. Então, dá uma olhadinha nisso, toma cuidado com isso também. E todo bom desenvolvedor executa testes de validação na sua aplicação. Então, após você migrar aí os seus pacotes, a sua sintaxe, você vê que tá tudo certinho, faça os testes para validar se as suas funções elas continuam ali, porque às vezes você limpou o seu lint ali, então o código não está mais reclamando, né? Não tem mais aquela cobrinha vermelha embaixo da sua sintaxe, porém a hora que você for executar isso, você não testar antes e não validar, se você for executar isso, pode ser que o código ignore aquela sintaxe que você fez. Então, testes e validações, pessoal. Claro, tem aí um bom backup de contingência, então faça um backup do seu código, do seu projeto antes, tá? Particularmente eu gosto muito de utilizar um Git Flow para tudo aquilo que eu vou fazer. Então, aí uma branch no seu Git, justamente para essa migração, prevendo essa migração, tenha uma contingência, tenha um backup. Não se preocupe, a Microsoft sempre tem uma documentação e um suporte assim excelente. A comunidade do .NET ela é ampla. Se você entrar aí nos Stack Overflow da vida, você vai ver que tem
muito desenvolvedor bom respondendo perguntas, a comunidade ela se ajuda, então não tenha medo, tá? A documentação da Microsoft é rica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links da documentação, tá bom? Até mesmo porque sempre que eu gravo vídeo, sempre que eu faço alguma coisa, eu tento me basear ao máximo na documentação da Microsoft sobre o .NET. E o .NET 8 recebeu aí vários recursos adicionais. A gente já falou dos render modes, mas também a gente tem novos recursos de componentes. Algo que eu quero entrar rapidamente com vocês também aqui é no Blazor Web View para desktop. A gente vai montar um projetinho rápido. A gente vai criar um projeto de Windows Form. Pessoal, Windows Form. Microsoft ainda mantém aí um suporte ao Windows Form, só que agora a gente tem essa novidade do Web View para desktop. Então, vamos iniciar um projetinho e aí você vai ver que interessante que ficou também. Você que ainda trabalha com Web Forms, você pode ter aí o Blazor funcionando no seu desktop. Além de você utilizar o MAUI, tá bom? Ele não vai estar falando do MAUI aqui. Ainda que o MAUI ele rode para desktop, mas essa aplicação que nós vamos iniciar agora é uma aplicação Windows Form, tá bom? Então, novamente com o nosso Visual Studio 2022 aberto, Create New Project, e aí nós vamos selecionar aqui o nosso desktop, Windows Form App, Next. Vamos colocar o Windows Forms Blazor. Next. Vamos utilizar o .NET 8, certo? Que é dele que nós estamos falando, e Create. Tá aí nosso aplicativo criado. Se eu der um Run, executou meu formulário, meu Windows Form. Beleza. Aí, o que nós precisamos fazer para que a aplicação comece a assumir aquela interface do Blazor? Nós vamos precisar de um componente chamado componente WebView Windows Form. Então nós vamos instalar esse componente. Só lembrando, pessoal, que eu estou deixando o link dessa documentação para vocês. Está instalado, versão 8. Essa documentação para vocês na descrição do vídeo, tá? Se a gente der uma olhada aqui no projeto, então nosso pacote está instalado. E aí nós vamos fazer algumas adições aqui, algumas modificações no nosso projeto. Então uma das coisas que nós vamos fazer é incluir que é um daqueles componentes imports que nós estamos acostumados a utilizar nas nossas aplicações.
Vamos usar a dependência web nele. Adicionar também uma pasta root e dentro dessa pasta nós vamos criar uma index HTML utilizando todos os exemplos da nossa documentação, tá, pessoal? Dentro da nossa pasta root, nós vamos criar também uma pasta chamada CSS. Uma folha de estilo chamada app.css. Colocar toda a nossa folha de estilo, todos os nossos estilos dentro dela. Agora nós vamos criar um componente chamado counter razor e vamos colocar o código da nossa página counter aqui dentro. Seguinte, aí nós vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. Então, se você é como eu, não achou sua caixa de ferramentas, ela vai estar presente aqui nesse menu View Toolbox. E aí ele vai abrir a caixa de ferramentas e nós vamos arrastar esse Blazor Web View para dentro do nosso formulário. Em propriedades, nós vamos ter um atributo chamado doc. Quem já trabalhou e quem trabalha com o Windows Form sabe bem onde que ficam essas configurações. Vamos pedir para ele preencher todo o nosso espaço, ou seja, nós vamos utilizar a propriedade fill no atributo doc, certo? Os imports aqui, nós vamos usar então nossa injeção de dependência e os componentes WebView aqui. Dentro do nosso construtor, após a chamada do método initialize componente, nós vamos fazer as nossas declarações aqui de service collection, a nossa página index HTML, serviços, o build service provider, preparando o ambiente aqui para receber o nosso componente Razor, tá? Então, o que a gente pode fazer agora é o seguinte: vamos fazer um teste para ver como é que ficou isso aqui? Pessoal, rapidinho, eu fiz um teste, deu erro. E aí eu percebi que eu esqueci de informar o SDK microsoft.net.sdk.razor, senão ele não consegue enxergar os componentes Razor a partir daqui. Beleza, pessoal? Então, caso tenha dado problema no seu, também faz essa alteração que vai dar tudo certo aí. Agora sim, nós estamos subindo a nossa aplicação e voilá! Ele está executando componentes Razor dentro do Windows Form, ok? Aí a gente pode até pôr um salzinho aqui, ó. Ele já está utilizando aqui class btn primária. Então seria interessante criar uma formatação aí para o botão ficar um
pouquinho melhor apresentável. Aí, deixa eu ver se tem alguma outra formatação de botão aqui que seja melhor. BTN. Eu acho que ele não vai ter. Então, de repente seria interessante depois criar uma formatação própria, criar um CSS próprio aí, caso você vá trabalhar com esse formato. Eu não aconselho muito, eu aconselho mais você ir direto para o .NET MAUI, que o .NET MAUI ele já vai trazer para você toda uma estrutura de aplicação para o Windows, ok? Então, tanto se você escolher ali o .NET MAUI ou .NET MAUI Blazor ou híbrido, que agora no .NET 8 é o híbrido, você selecionando essas duas opções, você vai ter, creio eu, que uma aplicação mais robusta, mais interessante, mais preparada e mais moderna, tá bom? E aí, só para vocês entenderem o que eu estou falando, olha só. Então você consegue desenvolver aplicativos para desktop e aplicativos mobile ao mesmo tempo. Então, conforme você está criando lá toda a interface desktop, automaticamente tudo aquilo já vai ser reaproveitado para um aplicativo mobile, seja ele Android, seja iOS, ok? Então, eu recomendo muito mais você estar utilizando o .NET MAUI do que voltar ao Windows Form. Então, acompanhe os vídeos que nós estamos fazendo do Blazor Pizza, que lá nós estamos desenvolvendo um aplicativo tanto para desktop, quanto para mobile, quanto para web. Beleza? E nós estamos utilizando o .NET MAUI para tudo isso. Então, fechando essa parte aqui, o que eu quero fazer? Vamos iniciar um projeto. Eu quero mostrar um pouquinho do Fluent UI para vocês. Pensando agora nesses novos componentes de recursos, pensando na ideia de componentes, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do Fluent UI. Você vai ver que eu particularmente gosto de criar os meus próprios componentes, tá bom? Como eu sou um desenvolvedor front-end, também como eu sou um desenvolvedor full stack, também trabalho com front-end, e você pode notar isso lá no nosso Blazor Pizza. O nosso Blazor Pizza ele tá com uma interface que fui eu mesmo que desenvolvi. Eu gosto bastante de desenvolver os meus próprios componentes. Dá trabalho? Dá trabalho. Então, de repente, se você é um desenvolvedor, quer ganhar tempo com o desenvolvimento, quer ser mais produtivo nesse sentido, você não precisa de uma aplicação tão elaborada e personalizada, você pode estar utilizando o Fluent UI para deixar a sua aplicação mais bonita, mais moderna, mais apresentável do que aquele default normal que a gente tem do Blazor. Então, é isso que eu quero fazer aqui. Nós vamos montar uma aplicação Fluent UI, eu vou mostrar alguns componentes e aí a gente encerra o vídeo com esse projetinho, beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos para o rapidinho antes da gente ir para o código, eu vou deixar o link da documentação lá. Então, só lembrando que o Fluent UI ele vai fornecer um conjunto de componentes para o Blazor, tá? Então, alguns desses componentes eles vão ser wrappers, ou seja, eles vão estar em torno de de todos esses componentes da Fluent, e outros vão ser componentes que aproveitam esse design mais, digamos assim, mais elegante. Daí vem esse nome sugestivo, né? Fluent. Então, para começar a usar a biblioteca, a gente vai acessar esse link dessa documentação aqui. Pessoal, então essa é a documentação do Fluent UI, certo? Depois você pode dar uma lida com mais calma, que ele está dando uma introdução, falando a respeito dos componentes disponíveis para o Blazor, o que há de novo.
Esse pacote ele tá todo, ele tem um GitHub só dele, tá? Então aqui você tem um repositório do GitHub para você dar uma olhada lá também. E aí, o que nós vamos começar a fazer aqui é o seguinte: nós vamos pegar essa instalação do template do Fluent UI, que aí vocês já vão entender o que nós vamos fazer. Vou abrir meu PowerShell e fazer a instalação do Microsoft Fluent UI de forma global. E aí, nós vamos ter essas duas opções, tanto o Standalone App quanto o Blazor Web App, que já é a versão do .NET 8. E aí poderemos utilizar os templates do Fluent UI. Novamente criar um novo projeto. E agora nós estamos carregando e eu quero os meus projetos Blazor. E agora olha só o que nós temos aqui. Nós temos o Fluent Blazor Web App e o Assemble Standalone App. Estaremos utilizando esse primeiro componente aqui, já a versão .NET 8. Vamos chamar de Blazor Fluent UI. Next. Utilizaremos a versão e criando. Tá, não foi. Subindo a aplicação. Teremos o layout já aos moldes do Fluent UI. Um layoutzinho mais moderno, certo? Nossa sidebar, ela, note que aqui ela não apenas quando assume a expansividade menor da tela, mas aqui ela já funciona, ela recolhe e expande com o clique do botão. Temos a página Count e temos uma Weather bonita e responsiva. Vamos brincar, antes da gente terminar o vídeo, vamos brincar um pouquinho com esse layout novo? Beleza, então o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, vamos pegar essa página Weather de informações fakes de tempo, e aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar template column, template coluna, icon, desculpa, title, icon, fecha, beleza, aí nós vamos colocar uma condição onde contest ponto temperatura, quando ela for maior do que 21, o que eu quero? Um Fluent icon. Um valor de new icon ponto icons ponto regular ponto
size 24. Waiter, cadê você? Reunite. Beleza. Aí, color. Neutral. Posso fechar aqui? Sim. Ou se não, caso não, o nosso ícone será time and waiter. Eu acho que a gente pode testar, certo? Beleza, ele mostrou aqui os meus ícones, porém ele ainda está um pouquinho fora de esquadro. Então o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Aqui na nossa Fluent Data Grid, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos tirar isso aqui e nós vamos declarar ela como uma resizable columns. E aí ela já vai acertar para a gente os nossos ícones. Beleza. E aí, antes da gente subir, eu quero fazer mais uns ajustes aqui, que é o seguinte, no nosso app eu quero declarar o meu read outlet como render mode igual @render mode interactive server. E nós vamos fazer isso aqui também nossas rotas. Pessoal, rapidamente eu cometi um equívoco aqui. Não criem um projeto WebAssembly, tá? Criem um projeto server. Eu vou deixar essa informação um pouquinho antes no vídeo, tá bom? Mas reforçando agora, não criem um projeto WebAssembly, criem um projeto server. Por quê? Porque nós estamos utilizando renderização no servidor. Interatividade no render mode está sendo no servidor, ok? Então criem um projeto Blazor.net Server. Vamos executar para ver como é que ficou, então. Voltando então ao aplicativo, tá aí a nossa página de tempo. Então aquele modelo de render mode que nós estamos utilizando vai permitir essa interação com o servidor e com o nosso front da tabelinha, ok? E aí vamos fazer mais uma modificação e aí a gente finaliza o vídeo. A gente vai inserir um componente de paginação aqui. Fluent Pagination. Fluent Paginator State. A gente pode criar nossa variável aqui, ó, Paginator. Deixa eu mudar aqui, Paginator. Não, Pagination, né? Pagination, e aí Pagination State, Pagination
Pagination State. Itens por página, vamos deixar o 8. Aqui, nós vamos declarar nossa pagination como pagination. E aqui a gente pode colocar, a gente pode mudar isso aqui para 80 itens. Como ele está gerando automaticamente a nossa fonte de dados aqui, através desse random, a gente consegue ver uma quantidade de dados a mais. Vamos ver como é que ficou isso aqui? De volta à nossa aplicação. Pronto, olha só. Agora a gente tem um paginador. Aqui está indicando 80 itens. E aí, conforme eu vou paginando, ele vai me mostrando todos os meus dados. Então você imagina o trabalho que não dá para a gente criar na unha um front com uma tabela dessas. Contendo os ícones, contendo paginação. Então o Fluent UI ele vai proporcionar a utilização, a riqueza desses componentes no nosso novo .NET 8. Então pessoal, eu vou deixar, mais uma vez eu estou deixando a nossa documentação do Fluent UI aqui, tá? Para que você possa explorar. Então tem bastante coisa para explorar, bastante componente. Aqui nós temos componente de grid, componente de responsividade para a tela. Aqui nós temos Data Grid, que é justamente esse modelinho que nós fizemos. A gente aproveitou aquilo que veio por default no Blazor, tá? Mas você tem diversos tipos de tabela que você pode trabalhar aqui no Fluent UI, tá bom? Então tem todos os exemplos aqui, tem Manual Grid, tem tabela virtualizada, tem com multiline, ou seja, que ele vai caber várias linhas dentro de uma coluna só, e tem uma vasta gama de componentes que é para você utilizar isso aqui. Utilize sem moderação. O conselho aqui é a utilização sem moderação. Aqui você pode utilizar todos esses componentes no seu Fluent UI e deixar a sua aplicação aí, a sua aplicação comercial bonita. Olha só esse componente aqui de input file. Aqui você já consegue arrastar, além de procurar o componente que você quer, você também consegue arrastar. Deixa eu ver se consigo arrastar alguma coisa aqui só para a gente utilizar de exemplo. Ver se a gente consegue arrastar alguma imagem para cá. Olha lá. Que interessante, aí deu um complete. Então isso aqui é fenomenal. Aí você tem os uploads manuais normais que vão abrir. Acho que talvez você não esteja vendo a minha janela abrir, mas se você fizer o teste aí pode ter certeza que ela vai abrir, tá bom? A gente tem os labels, tem list box e aí uma infinidade de componentes para você se divertir com Blazor.NET 8. Pessoal, eu vou fechando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. Peço novamente que você deixe o like, que você se inscreva no canal, que você comente, você compartilhe aí com seu amigo desenvolvedor. Se você gostou desse conteúdo aí, pode deixar o seu comentário. Não se esqueça de acompanhar os vídeos, nós estamos lançando aí uma vez por semana os vídeos da construção do nosso aplicativo Blazor Pizza, então continua acompanhando lá. E até mais, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até aqui. Abraço.